Como pintar sapatos. Escolhendo uma tinta e um design. Use tinta em spray ou para couro em sapatos de couro ou vinil. Existem diversas tintas acrílicas criadas especificamente para produtos de couro, incluindo sapatos, que podem ser encontradas em praticamente qualquer loja de materiais de artesanato. As tintas do tipo devem ser aplicadas com um pincel para ficarem com um acabamento suave e resistente. A outra opção é usar tinta em spray, que pode ser encontrada em qualquer loja de materiais de construção. Porém, escolha um spray com um furo bem pequenininho para reduzir o excesso na hora de borrifar a tinta nos sapatos. Embora seja mais fácil pintar os sapatos com tinta em spray, você não poderá dar muita atenção aos detalhes. O ideal é usar sprays apenas para pintar um calçado inteiro de uma única cor. Lembre-se de remover os cadarços antes de começar a pintura. Use tinta para tecido em sapatos de pano, criada especificamente para a pintura de tecidos. Esse tipo de tinta acrílica é super resistente e deve ser aplicado com um pincel. A tinta para tecidos é vendida em diversas cores. E tem até mesmo algumas versões com glitter. Outra vantagem dela é que os riscos de rachaduras são bem pequenos. Você também pode usar tinta para tecido para pintar sapatos de couro ou vinil. Mas lembre-se de lixar bem o calçado até chegar à base do material. Do contrário, a tinta não vai aderir ao sapato. Use canetinhas coloridas para criar designs mais intrincados. Você pode comprar canetinhas coloridas em qualquer papelaria ou loja especializada em artesanato. Elas são vendidas com pontas de diversos tamanhos, desde as mais grossas até as mais fininhas. Normalmente, é recomendado que você compre várias canetinhas de uma mesma cor para experimentá-las. Também pode ser uma boa testar a tinta das canetas, já que algumas têm uma consistência mais espessa. Crie um design. Caso queira tingir os sapatos de uma cor só, basta escolher a tinta. Já se quiser criar uma pintura ou um desenho mais elaborados, faça um esboço das suas ideias antes de começar. Você pode até mesmo criar um design em 3D com algum programa de computador, como o Photoshop. Uma ótima forma de deixar um sapato de lona com um look tie-dye é usar canetinha colorida e álcool isopropílico. Pinte os contornos do desenho com as canetinhas e passe uma bolinha de algodão por cima da tinta, para deixá-las com uma tonalidade mais suave. Lembre-se de levar em conta como o design escolhido vai ficar a partir de diferentes ângulos, incluindo para quem está olhando de trás e de cima. Caso seja um marinheiro de primeira viagem, evite designs que envolvam camadas de cores ou imagens muito complexas. Em vez disso, opte por grandes blocos de cores, padrões geométricos ou algumas espirais simplesinhas. Preparando os sapatos. Esboce o design a lápis no sapato. Use um traço suave para que ele não fique visível sob a tinta nem mesmo se você der uma demão bem leve. Algumas pessoas preferem colorir os contornos com uma canetinha de ponta estreita ou com um pincel fininho. Antes de finalizar o design com a canetinha, veja se ele está simétrico. Caso isso seja importante para você, compare a frente, as costas e as laterais do sapato para ver se elas estão combinando. Forre a superfície de trabalho com papel antes de começar a pintar.
Escolha uma mesa bem estável e retinha e cubra-a completamente com papel craft ou jornal para não estraga-la com possíveis respingos e outros acidentes. Você também pode abrir algumas sacolas de papel pardo e prendê-las no tampo e nas beiradas da mesa. Tenha bastante cuidado ao usar jornal se estiver pintando sapatos de tecido brancos ou clarinhos. A tinta usada na impressão pode acabar deixando o pano manchado de preto. Pratique em um par de sapatos velho. Isso nem sempre é possível. Mas, caso tenha um par de sapatos baratinhos sobrando em casa, pratique a pintura neles. Assim, você terá a oportunidade de avaliar se a tinta é realmente da cor e da textura que você queria. Você também pode comprar alguns sapatos de segunda mão para praticar. Limpe os sapatos por fora. Para limpar um sapato de couro animal, umedeça uma bolinha de algodão com álcool isopropílico e esfregue-a sobre a superfície. Faça o mesmo com uma bolinha umedecida com acetona se o sapato for de couro sintético. Já se estiver pintando um sapato de tecido, limpe-o com um pano umedecido com água morna e sabão para tirar todas as sujeirinhas do material, garantindo uma maior adesão da tinta. Deixe os sapatos secarem bem após a limpeza antes de começar a pintá-los. Use apenas acetona pura para limpar sapatos, e não um removedor de esmalte misto. Lixe o acabamento se os sapatos forem de couro envernizado. Os sapatos de couro envernizado são famosos pelo visual brilhante, mas de difícil adesão para tintas. Com uma lixa bem fininha, esfregue a superfície do calçado, fazendo movimentos circulares, até ele ficar opaco. Dê uma boa olhada nos sapatos para ver se o lixamento está uniforme. Do contrário, a pintura pode acabar ficando desigual. Cubra as solas e a parte de dentro dos sapatos com fita adesiva. Forre todas as partes que não quer tingir com tirinhas finas de fita crepe para a pintura. Não se esqueça de cobrir as solas. Outra opção é forrar o interior dos sapatos com jornal para que eles mantenham a forma mesmo depois de úmidos. Aplicando a tinta. Aplique a tinta para tecido ou couro com pinceladas curtas e uniformes. Caso esteja usando tinta acrílica, mergulhe o pincel no pote e passe-o nos sapatos com movimentos curtos. Repita o procedimento até cobrir completamente a região desejada e não conseguir mais ver a tonalidade original do sapato. Os pincéis N6 e N8 são achatados, ideais para a pintura de pontas. Já os de N0 e N1 são mais arredondados e fininhos, perfeitos para detalhes. Para pintar rapidamente as partes mais retas do sapato, use um pincel vassourinha N1 ou N2. Aplique a tinta para tecido ou couro com uma esponjinha para cobrir parcialmente os sapatos. Separe uma esponjinha de limpeza ou de banho e vire a tinta dentro de uma vasilha pequena. Mergulhe a ponta da esponja na vasilha e tire o excesso em um pedacinho de papel. Em seguida, dê tapinhas rápidos com a esponja nos sapatos até terminar de pintá-los. Essa técnica é ótima para quem quer fazer uma pintura em camadas ou deixar a cor original dos calçados parcialmente visível. Pinte os sapatos com tinté em spray se quiser usar uma cor só. Segure o spray a 10 cm ou 15 cm de distância dos sapatos e aperte-o com força para aplicar uma
Camada uniforme de tinta por toda a superfície. Dê uma olhada para ver se não ficou faltando nenhum pedacinho. Cubra os sapatos com glitter. Em um copo de plástico. Misture meia xícara. 110 gramas. De cola Mod Podge e um potinho pequeno de glitter. Aplique a mistura sobre o tecido original dos sapatos com um pincel. Você também pode usar essa técnica em sapatos recém-pintados. Porém, lembre-se de deixá-los secar. Primeiro, ponha os sapatos para secar. Deixe os sapatos em uma mesa forrada com papel por, pelo menos, 1 hora, ou até eles ficarem completamente secos. Em seguida, aplique uma segunda demo, caso necessário. Também é recomendado que você espere 2 ou 3 dias antes de calça-los para que eles secuem, tanto por fora quanto por dentro. Caso um pouco da tinta tenha escorrido para além da superfície, para que os pincéis e as esponjas não secuem entre as demãos. Enrole-os com plástico. Remova lentamente a fita protetora. Segure as tirinhas de fita crepe pelas pontinhas e, delicadamente, puxe-as até soltá-las. Faça isso com todos os pedacinhos. Caso algum restinho de fita fique colado no sapato, solte-o cuidadosamente com uma pinça de metal. Aplique um selador acrílico em spray e evite lavar os sapatos. Caso tenha medo de danificar o seu design com água, passe uma camada de selador acrílico em spray nos sapatos pintados, se eles forem de tecido. Para sapatos de couro, o ideal é usar um verniz transparente fosco em spray. Porém, embora isso sirva para proteger os sapatos da chuva, evite lavá-los à máquina. Faça uma limpeza localizada com um paninho umedecido com água morna se eles ficarem sujos.